Oi, crianças! Então, concluíram as atividades de ensino religioso? Então, muito bem. Agora nós vamos às atividades de ciências. Livro didático na página 10. Hoje nós vamos trabalhar a página 10, página 11, 12 e 13. Tá certo? Então, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. O nosso Brasil, ele é muito rico em questões aí de ambientes, certo? Tem ambientes aí mais úmidos, tá? Com grandes florestas, com grandes rios, uma diversidade enorme de animais, tá? Então ele tem aí grandes biomas, ou seja, grandes ecossistemas, tá? Com diferentes aí, diferentes paisagens, tá? Então vamos lá. O Brasil não é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si. E cada um desses ambientes vive em numerosas espécies de animais, de plantas e outros seres vivos, tá? Isso torna então o Brasil o país com a maior diversidade do planeta. Olha só, o nosso Brasil ser considerado com a maior diversidade, tá? Em questões de fauna e flora, ou seja, em questões de animais e plantas. Muito bom, não é isso? Muito bom. Por isso que nós devemos preservar a nossa natureza e cuidar então dos nossos biomas, tá? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas principais. Vamos observar aí quais são esses biomas principais. Vamos olhar então no mapa. Aqui, ó, quero que vocês observem no mapa do Brasil. Então, estar aqui, ó, os 6 biomas brasileiros que o IBAMA, então, considera aí no nosso Brasil, tá? Vamos começar, então, aqui, ó, pela região norte. Olha o tamanho desse bioma. É muito rico em florestas, em rios, animais, culturas também, vamos dizer também, tá? Então, o que quer dizer? Essa região aqui todinha, ó, do norte, tá? É o nosso bioma chamado então de floresta amazônica, tá bom? Essa região aqui, ó, concentrada assim mais ao centro-oeste do Brasil, tá vendo? Ao centro-oeste do Brasil, pegando também a região nordeste, tá? É considerado então um bioma chamado de cerrado. No cerrado, as plantas são mais rasteiras, são mais baixas. Já na floresta amazônica, são florestas mais altas, mais densas, tá? Floresta mais fechada. E no cerrado é uma floresta mais aberta, são plantas mais rasteiras, mais baixinhas, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um depois, tá? Aqui na região nordeste, ó, toda essa região nordeste aqui, é uma vegetação chamada de caatinga. É uma vegetação mais árida, tá? Com questões aí de quantidade de cactos, tá? São plantas também mais rasteiras, tá? Grande presença aqui de áreas rochosas, tá? Vamos falar também sobre a caatinga. Essa região aqui, ó, que pega um pedaço do nordeste, do sudeste e a região sul, é chamada então de Mata Atlântica, tá? É um bioma também muito rico em animais, em plantas, também tem árvores altas aqui, árvores mais baixas, tá? Presença também de montanhas. Vamos falar também sobre a Mata Atlântica, tá? Essa região do sul aqui, são chamadas de pampa, tá? Ou pampas gaúchos, também vocês já vão ouvir falar um pouquinho sobre pampas gaúchos. Então é a região dos pampa, tá? Olha só, é uma vegetação com menos presença, né, de árvores. Aqui o que predomina muito são as araucárias, os pinheiros, tá? Muito bem. E essa região pequenininha aqui, ó, que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, é chamado então de Pantanal. Muito rico também em diversidade de animais, de plantas e de rios, tá? Vamos falar também sobre a questão da umidade de cada lugar, se é um lugar mais quente ou mais seco ou mais chuvoso, tá? Então, mostrei para vocês aqui quais são os 6 biomas aí considerados então biomas brasileiros, tá? Muito bem. As atividades de agora em diante, aqui eu quero que vocês também, antes de começar então as atividades, tem QR Code aqui para vocês fazerem, tá? É um joguinho muito legal em relação então aos ambientes, tá? Façam atividade aqui que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, muito bem. A página seguinte aí na página 11, 12 e 13
tem esse espaço aqui, ó, que vocês vão colar figuras, tá? Que está lá no material de apoio, que é relacionado aos animais predominantes, então, deste bioma, tá? Aqui nós vamos falar, então, sobre floresta amazônica. Então, lá no material de apoio, tem aqui, ó, são esses aqui, ó, que vocês vão recortar, tá? Destacar aí. Cada animalzinho desse, ó, são 6 animais. Nós temos 6 biomas. Então, cada animalzinho desses, vocês vão colar na características que ele pertence, tá? Se for um animalzinho da floresta amazônica, vocês vão colar floresta amazônica. Se for um animalzinho aí da região do Cerrado, cola lá na região do Cerrado, tá? Então, nós vamos falar sobre cada característica de bioma e vocês vão destacar cada representante aqui, ó, e colar no seu bioma característico, tá bom? Então, vamos falar agora de floresta amazônica. A nossa região aqui em Roraima é floresta amazônica. Vocês já perceberam aí como é que são as nossas florestas? São árvores muito altas, a temperatura aqui é uma temperatura mais quente, é muito chuvoso, é úmido. Então nós já sabemos aí, percebemos e sentimos as características do nosso bioma, que é a floresta amazônica, tá? Ela fica então localizada em toda a região norte do Brasil. Olha aqui para vocês onde ele fica, ó. Toda a região norte do Brasil. Abrange então o estado do Amazonas, tá? A região de Roraima, do Acre, de Rondônia, o Pará, Amapá e uma parte aqui do Mato Grosso, tá? Então toda essa região norte aqui, ó, pertence então ao bioma floresta amazônica, tá? Vamos ler então as características. Floresta amazônica é um bioma quente e úmido, com chuvas quase todos os dias dentro da floresta. Existem muitos rios e são encontrados ambientes variados, como áreas inundáveis e áreas que são permanentemente secas. Então, quando é época de chuva, muita chuva, esses rios então transbordam, não é? Então, por isso que a gente diz então como áreas inundáveis, devido então às enchentes com a devida quantidade de chuva na nossa região, tá? Nesses ambientes encontra-se uma das maiores diversidades do planeta. Ou seja, a floresta amazônica é um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida, entre plantas, animais, fungos e outros seres vivos. Olha a riqueza que é a nossa floresta amazônica. Uma enorme diversidade, então, entre animais, de plantas, fungos, tá? Então, existem muitos estudiosos, cientistas que vêm muito para a região amazônica para poder estudar, né, essa grande quantidade, né, de diversidade aí que a nossa floresta amazônica oferece. Então, vem muitos estudiosos aí, então, para poder estudar, então, muitos animais ainda a serem estudados, muitas plantas a serem descobertas, tá? E isso avança para nós aí a questão da medicina, né, fabricação de medicamentos, entre outras questões aí que podem ser muito úteis, né? A questão da observação, então, dessa diversidade que tem a nossa floresta amazônica, tá certo? Então, muito bem. Então, a gente já percebe aqui os animais que estão presentes na floresta amazônica. Nós temos o tucano, que alimenta-se de sementes, ajudando na germinação das novas plantas. Então, o que as aves têm a importância aí na questão da polinização, não é? Porque eles levam sementes, então, e ao alimentar, eles distribuem essas sementes pelo território, né? Então, há uma grande diversidade aí por conta da ajuda desses animais. O que mais nós temos aí? A onça pintada, que é um animal carnívoro, seriamente ameaçado de extinção. É um animal muito bonito, então ele está em extinção porque, como a nossa região também tem grandes fazendas, criação de gado, o que acontece? Muitos fazendeiros acabam matando esses animais por conta dessa questão, por eles serem carnívoros. Matam também a questão da sua pele, que é muito bonita. Então, ó, a onça pintada é um animal muito bonito e muito ameaçado, questão de extinção, tá? Nós temos aí o guaraná, que é uma fruta típica da região amazônica, tá? Serve de alimento para muitos animais. Ameaças: as queimadas, o tráfico de animais, tá? Desmatamento para criação de gado, que nós falamos agora, agricultura, venda da madeira, são as principais ameaças aí da nossa floresta amazônica,
tá? Por isso aí que a gente reforça muito a questão da preservação dos nossos biomas, tá bom? Então vocês vão ver agora um animalzinho lá no material de apoio com essas características da floresta amazônica e colar aqui, tá? Colar aqui onde eu mostrei pra vocês, ó, nesse localzinho aqui, tá bom? Então vamos falar agora de um outro bioma. Vamos falar da caatinga. A caatinga já é uma vegetação muito diferente da região da floresta amazônica, tá? É o inverso, eu vou dizer para vocês. Porque o que tem na floresta amazônica de ser úmida, é uma região que chove muito, é uma região de floresta densa, fechada, é uma região de florestas altas. A caatinga é todo o inverso. É um local, uma região mais seca, com menos quantidade de chuva, presença de cactos, de rocha. As florestas são mais abertas, tá? Então são algumas características que nós vamos falar sobre a caatinga. Onde fica? Na região nordeste do Brasil, tá? Essa região aqui do nordeste do Brasil, tá certo? Uma pequena parte aqui da Bahia, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, toda a região do nordeste aqui é de vegetação da caatinga, tá? Vamos ver então quais são as características, ameaças e os animais então que vivem nessa região, tá certo? Logo após então vocês vão colar, ó, uma característica aqui da região da caatinga, tá? Lá do material de apoio. Muito bem, então já falei um pouquinho das características, né? Duas estações bem definidas, uma quente e seca e a outra quente e chuvosa. As plantas têm adaptações que as permitem sobreviver à questão da seca, principalmente os cactos. No interior deles há grande quantidade de água, tá? Por isso a resistência do cacto nesse ambiente mais seco, tá bom? Com raízes profundas, folhas em formas de espinhos e capacidade de armazenamento de água, tá? Característica então dos cactos. Muitas espécies encontradas na caatinga são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo, tá? São vegetações características propícias só da região de caatinga, tá? Sob pedras e galhos é possível avistar pequenos animais como macacos, tatus-bolas, aves e lagartos. Então são animais aí da característica da região de cactos, ou seja, do bioma de caatinga, tá? Ameaças: o desmatamento para a criação de gado, produção de lenha e carvão, vegetação e agricultura, assim como o uso de agrotóxicos. São as principais ameaças à caatinga, já que apresentam diversas áreas transformadas em desertos, tá? Não é diferente em relação à floresta amazônica, também sofre por desmatamento, por queimadas, não é? Sofre também com a questão da agricultura, a questão da criação de gado, tá certo? Então são as ameaças aí que interferem muito na vegetação da caatinga, tá bom? Animais. Existem espécies de lagarto, que é endêmica então da caatinga, ou seja, só habita neste bioma. A siriema é uma ave muito comum na caatinga também. Também vocês vão ver que ela também é comum no cerrado, vocês vão ver lá depois quando a gente for lá de cerrado. E o tatu-bola, tá? Então aqui são os animaizinhos como o lagarto, a siriema, o tatu-bola. São animais aí característicos da região da caatinga, tá? Vocês vão ver um animalzinho lá, alguma característica que é da caatinga e colar aqui, tá certo? Muito bem, agora nós vamos falar sobre Mata Atlântica. Onde fica? Mata Atlântica fica nessa região aqui do Brasil, ó. Pega grande parte do litoral nordestino, ou seja, a maior parte do litoral brasileiro é a Mata Atlântica. Pega também a região sudeste aqui, ó, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tá? Um pequeno região aqui de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, tá? Então toda essa região litorânea aqui, ó, e um pedacinho da região sudeste é de Mata Atlântica, tá bom? Vamos ver onde são as suas características e qual que é os animais e vegetação da região da Mata Atlântica, tá? Então vamos lá. Característica: o clima é quente e chove quase todos os dias. O bioma localiza-se próximo ao mar e apresenta tanto áreas planas quanto montanhosas,
A grande quantidade de umidade e luz solar favorece então o desenvolvimento de diversas espécies de plantas e animais. É uma região então que chove muito, é úmida, tá? É uma região que tem grande quantidade de luz, por isso a diversidade então de plantas, tá bom? Diversidade também de animais. A gente vai ver aqui também diversidade de fungos, tá? Que são esses cogumelos que vocês estão vendo aí, ó. A Mata Atlântica apresenta alta umidade, é comum o desenvolvimento de fungos como os cogumelos, tá bom? Outro animalzinho aí muito característico de lá, ó, é a variedade de espécies de sapos, rãs, né, e pererecas na Mata Atlântica, que apresenta umidade ideal para o desenvolvimento desses animais. Então a gente já tem percebido que é um lugar muito úmido, por isso a proliferação então de fungos, tá? E animais como rãs, sapos e pererecas nessa região aí devido à grande umidade do local, tá? Gambás são animais de hábitos noturnos, muito comuns também na Mata Atlântica. Ameaças. Atualmente resta apenas cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica. Ao longo do tempo, diferentes atividades foram responsáveis pela degradação desse bioma, principalmente estabelecimento de cidades, consequências da poluição também e diferentes atividades humanas, tá? Então essas são as ameaças aí da questão da Mata Atlântica, construção de cidades, a poluição do ar também interferiu muito na questão do desmatamento, né, da floresta de Mata Atlântica, tá? São consequências aí do crescimento e desenvolvimento das cidades, tá certo? Muito bem. Vocês vão colar também aqui uma característica que é da Mata Atlântica, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, nesse espaço aqui, tá? Então hoje nós vimos então biomas brasileiros. Vimos então sobre floresta amazônica, que é um lugar aí onde há grande quantidade de chuva, florestas densas, não é? Florestas altas, tá? Grande diversidade de animais e plantas e sofre aí com a questão das ameaças aí, questão de queimadas, criação de gado, da agricultura. Vimos também um pouquinho sobre a Caatinga, que é uma região mais seca, com pequenos períodos de chuva, é um lugar mais árido, presença de cactos, né, e também de animais característicos dali da região, que são lagartos, são a siriema e o tatu-bola. E vimos também agora sobre a Mata Atlântica, que é uma região do litoral brasileiro aí, também com grandes florestas, muita umidade nessa região, tá? Onde tem aí a proliferação maior de fungos e principalmente das espécies aí de sapos, rãs e pererecas nessa região. Também sofre também questão de ameaças por conta da urbanização, né? Construções de cidades e sofre muito com a poluição, tá bom? Atividades de ciências de hoje, tá certo? Boas atividades para vocês e até a aula virtual, hein? Aguardo vocês!